Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Meu irmão, minha irmã, a história da humanidade divide-se em antes de Gênesis 3 e depois de Gênesis 3. Vejamos por quê. Em Gênesis 3, nós encontramos 3 coisas interessantes. A primeira fala de tentação. É o texto que acabamos de ler, nos versículos 1 até o 6. A segunda coisa é condenação, do versículo 7 ao 19. E a terceira, salvação, do versículo 20 ao 21. Começando por falar em tentação, o tentador. Deus não é o autor do pecado e nem tenta as pessoas para que pequem. Esse é trabalho do inimigo. Em Tiago 1, versículo 13, diz que ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Satanás caiu em pecado antes mesmo da obra criadora de Gênesis capítulo 1. Em Jó 38, de 4 a 7, está escrito que ele era um bonito anjo originalmente e que se regozijava com a criação de Deus. Mas ele pecou e foi julgado por Deus. Observe que Satanás veio a Eva não na pele de uma serpente, porque ele é mascarado e procura omitir às pessoas o seu real caráter. Em Gênesis 3, Satanás é a serpente que engana. Em Gênesis 4, ele é o mentiroso homicida. Nós devemos evitar os seus caminhos enganosos. O alvo do tentador, Satanás mirou a mente de Eva e conseguiu enganá-la. A mente do homem é uma parte do seu ser que foi criada à imagem de Deus. Em Colossenses 3:9, o apóstolo Paulo diz que não devemos mentir uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Assim Satanás ataca Deus quando ataca a mente humana, e a sua estratégia, via de regra, é através da mentira. A tática do tentador foi a seguinte: Satanás não terá êxito se a mente estiver apegada à palavra de Deus. Mas se a mente duvida, então abrirá espaço para as mentiras do inimigo se instalarem. Vejamos a sequência. Primeiramente, Satanás questiona as palavras de Deus. No versículo 1, quando ele diz: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? A segunda coisa que nós vemos aqui, nessa sequência,
É Satanás negando a palavra de Deus. No versículo 4 ele diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E a terceira coisa, Satanás substitui a palavra por suas próprias mentiras. No versículo 5 ele diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Observe que Satanás tenta minar a nossa fé na bondade de Deus. Satanás sugeriu a Eva que Deus resistia a eles ao mantê-los afastados da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando questionamos a bondade de Deus e duvidamos de seu amor, estamos favorecendo diretamente ao inimigo, ao tentador, ao enganador. Satanás faz com que a tentação soe maravilhosa ao dizer: sereis como Deus. O próprio Satanás quis ser semelhante ao Senhor. Nós lemos isso em Isaías capítulo 14, a partir do versículo 14. E séculos mais tarde, ele ofereceu a Jesus todos os reinos da terra, caso Jesus se rendesse e o adorasse. Está em Mateus capítulo 4, versículo 8. Mas aconteceu a grande tragédia. Eva não devia ter dado lugar ao diabo, conforme o apóstolo Paulo nos orienta também em Efésios 4, versículo 27. Ela devia ter se apegado à palavra e resistido ao diabo, e assim ele fugiria dela. Nós nos perguntamos: onde estava Adão naquele momento? Primeiramente, o certo é que Eva negligenciou a palavra livremente. O versículo 2 diz claramente que ela respondeu: de fato, as árvores do jardim nós podemos comer. Então ela tinha consciência disso, ela sabia que tinha essa liberdade, mas ela não levou em consideração essa liberdade dada por Deus. Ela negligenciou a palavra livremente. Eva também acrescentou a palavra nem tocareis no versículo 3, que em Gênesis 2,17, o Senhor diz para eles o seguinte. Gênesis 2,17, o Senhor diz o seguinte, 2, versículo 17, diz o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E em Gênesis 3, versículo 3, Eva diz para Satanás: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então aqui nós vemos Eva acrescentando uma palavra que Deus não havia falado naquele diálogo com o casal. Ela acrescentou a palavra nem tocareis. E Eva mudou a palavra de certamente morrerás para que não morrais. E no versículo 6, nós vemos a trágica ação da cobiça da carne. Primeiramente, a Bíblia diz que ela olhou para o fruto e viu que aquele fruto era boa para se comer, que era agradável aos olhos e que era desejável para dar entendimento. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, o apóstolo João deixou registrado para nós recomendações acerca de tudo isso que Eva contemplou no fruto proibido. E diz para nós: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É difícil pecar sozinho. Há algo em nós que nos faz querer compartilhar o pecado com os outros.
É só olharmos para a pessoa que bebe, ingere álcool, bebida alcoólica, ele nunca quer estar sozinho. A pessoa que se envereda pelo caminho das drogas, ela também procura atrair outras pessoas. E Adão foi atraído por Eva. E ele pecou deliberadamente e mergulhou o mundo e toda a humanidade em julgamento. Em 1 Timóteo 2, versículo 14, a palavra de Deus diz: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O segundo ponto que vemos em Gênesis 3 é exatamente a condenação. Os versículos 7 a 19 mostra-nos uma condenação tridimensional. Versículos 7 a 19 diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folha de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe então Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore do que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. De imediato veio a perda da inocência e da glória, e também o sentimento de culpa. Após comer o fruto, eles se sentiram indignos diante de si, de um para com o outro e principalmente para com Deus. Então eles tentaram providenciar, cobrir a nudez, mas procuraram fazer com vestimentas confeccionadas por eles próprios, mas Deus não aceitou. O versículo 21 nos mostra claramente a insuficiência do homem e diz que o Senhor fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O pior foi a perda do desejo pela amizade com Deus. A culpa, o temor e a vergonha quebram a amizade que usufruíam com Deus antes da desobediência. Surge, então, uma atitude de autodefesa. O homem culpa a sua mulher e a mulher culpa a serpente. Ninguém assume o seu erro. Aqui nós vemos o trágico efeito interior do pecado. Dos versículos 14 e 19 nós vemos a condenação externa. É provável que a serpente usada por Satanás não seja a criatura rastejante que conhecemos hoje. O nome sugere brilho e glória,
mas a criatura foi julgada e condenada a uma vida vil, na poeira, por ter se rendido a Satanás. E o julgamento da mulher envolveu concepções múltiplas e dores no parto. A mulher teve também que se sujeitar ao seu marido. O julgamento do homem envolveu a área profissional. Primeiro, o deserto substituiu o paraíso. Segundo, o suor e a exaustão do trabalho pesado no campo substituíram a alegria de ministrar no jardim. Deus não puniu o trabalho porque o trabalho não é pecaminoso. Haja vista em Gênesis capítulo 2, versículo 15, após preparar tudo com toda a sua ordem, o jardim do Éden, Deus o entregou ao homem para que ele o administrasse, para que ele gerenciasse. Ou seja, o trabalho foi a primeira atribuição que Deus deu ao homem, mas um trabalho prazeroso, um trabalho que gerava satisfação. E são o suor, a exaustão e os obstáculos da natureza que nos fazem lembrar da queda do homem. Toda a criação foi amaldiçoada a partir da queda do homem e está em servidão exatamente por causa do pecado. Em Romanos 8, 19 a 23, a palavra de Deus diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que a um só tempo toda a criação geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E em terceiro lugar, que nós vimos a condenação interna, a condenação externa e agora a condenação eterna. O versículo 15, Deus diz: porém entre ti, o Senhor se referindo à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse foi o primeiro evangelho declarado na Bíblia. A boa nova de que no fim a semente da mulher, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, venceria Satanás e sua semente. Em Gálatas 4, versículo 4 diz que, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, a lei apontava para a condenação e o Senhor veio exatamente para nos substituir. O curso da história divide-se a partir desse ponto. Satanás e sua família, ou seja, a semente dele, opõe-se a Deus e a sua família. Na parábola do joio, em Mateus capítulo 13, nós vemos que Satanás tem filhos exatamente como Deus. E é no registro do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua vitória sobre Satanás através da cruz que nós vemos o Novo Testamento nos mostrando a vitória final, a vitória da semente da mulher sobre a semente da serpente. Então, o relato das duas sementes em conflito eterno nós achamos no Antigo Testamento. Mas não termina em condenação. Gênesis 3 termina em salvação. Os versículos 20 a 24 fala de salvação. E diz assim: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimento de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu.
Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui fala-se de salvação. O único evangelho que Adão conhecia era o que Deus pronunciara em Gênesis 3,15. Contudo, ele creu e foi salvo. Sim, por que podemos concluir que Adão creu e se salvou? Porque ele deu o nome de Eva. Isso tudo foi depois da queda, tudo depois da impetração dos castigos sobre a desobediência dada por Deus. E ele deu o nome de Eva, vida ou doadora de vida. Deus prometeu que o Salvador nasceria através de Eva. Adão acreditou nessa promessa e foi salvo. Deus não mudou as consequências físicas do pecado, mas ele cancelou a consequência espiritual, ou seja, a condenação eterna. Os versículos 22 a 24 narram a ação singular da graça de Deus. Sim, o propósito era que o homem não se eternizasse na condição de pecador, na condição de alguém separado de Deus, e não interferisse no plano de Deus de salvar a humanidade herdeira do pecado. Por isso o Senhor colocou querubins na entrada do jardim e aquela espada reluzente, para que o homem não pudesse voltar e, como pecador, provar do fruto da árvore da vida e se eternizar como pecador. Porque na condição de pecador,